Tanques Leopard 2, fabricação alemã, um dos mais importantes tanques, né, utilizados pela OTAN, é uma espécie de menina dos olhos de toda a OTAN, sobretudo da indústria bélica alemã. Esses tanques Leopard 2, né, foram novamente vítimas dos bombardeios russos, né. Neste caso, um hangar, gente, numa região importante, numa frente importante que é de Kurahovo, né, um hangar com muitos Leopards 2 foi completamente destruído pela Rússia, tá? A partir de ataques importantes, muito bem sucedidos, muito bem pensados, inclusive, muito bem estudados. Pois bem, novamente, armas ocidentais estão virando sucata lá na Ucrânia. E não somente essas armas, né? Em toda a Ucrânia e também lá em Kursk, o que mais tem acontecido nesse momento é a destruição de armas da OTAN. É impressionante. Agora, esses ataques que aconteceram na noite de ontem e no dia de hoje, né, além de, enfim, danificar muitas armas ou destruir, em muitos casos, muitas armas da OTAN, também eliminou gente da pesada das Forças Armadas ucranianas e também, possivelmente, né, porque ainda não há uma confirmação, possivelmente gente de patente alta da OTAN. Ou seja, oficiais, instrutores que pertencem aos países que compõem a OTAN e que estão na Ucrânia trabalhando para Kiev. Tá bom, gente? Então, esses são assuntos importantes que eu quero tratar com você aqui neste vídeo. Também relatar que a situação em Kursk, ela se volta muito para questões defensivas. Tanto um lado quanto outro lado, neste momento, se preocupa muito mais, né, em ampliar a sua condição defensiva frente ao seu inimigo do que propriamente fazer ataques. Contudo, esses ataques têm acontecido, os embates têm acontecido, mas uma intensidade bem menor, bem mais baixa do que acontecia anteriormente. A Ucrânia também tem feito várias tentativas de contra-ataques, de retomada de posições, acho até que de forma exagerada, porque o momento lá em Kursk não sugere que a Ucrânia faça esses contragolpes, esses contra-ataques, assim como algumas missões de assalto, né? Por quê? Porque o clima não ajuda em nada. E muitas das armas ocidentais que a Rússia está destruindo neste momento, está destruindo porque elas ficam presas na lama de Kursk. É isso, gente. Antes de continuar, agradecer muito a generosidade do seu apoio a este trabalho, mandar um abraço terno para você que está na Europa, nos demais locais aqui da América Latina, na América do Norte, no Brasil, no estado de São Paulo, na minha cidade de São Paulo. Abraço terno a todos vocês, também aos amigos que estão na Oceania. Não vou desprezá-los não, tá? Nunca, na Ásia, né? Porque eles também estão presentes aqui. E sobretudo os meus irmãos e irmãs que estão na Mãe África, que é a mãe de todos nós. Meu abraço terno e carinhoso a todos vocês. Chegando aqui a Dulcineia e ela já está indo, né, para a casinha dela, a caminha dela que fica lá no alto, tá? Evidentemente, gente, parêntese feito para a Dulcineia, para a delicadeza da Dulcineia, continuamos contando, portanto, aqui com a narrativa sobre os acontecimentos lá no front, gente, tá? Então, lá em Kursk, a gente percebe hoje que as ações defensivas são muito mais ofensivas. A Ucrânia, contudo, tem feito tentativas, acho que tentativas assim, muito infelizes, e os números têm revelado isso aí com toda a certeza para todo mundo, tá? Então, esse balanço todo aqui foi um ataque de terrorista da gatinha, que você já conhece muito bem, muita gente elogia e tal, e não sabe como eu sofro aqui com a Dulcineia, tá? Então, parênteses novamente fechado, continuamos com a nossa narrativa, tá? Então, por gentileza, gente, deixa aí o like, deixa o comentário, deixa o elogio, deixa a crítica, como alguns têm feito também. Muito obrigado por isso também, muito grato pela generosidade. Aqueles que puderem e resolverem fazer uma contribuição para o canal, fico muito grato também. Lembrando, Pix é importante, tá? Para o canal, mas a sua principal ajuda é vendo os vídeos, compartilhando, deixando comentário. Isso é o mais importante que você pode fazer pelo canal. Agora, evidentemente que quem pode e deseja fazer uma contribuição financeira, fico muito grato. Aí de qualquer valor. E agradeço muito àqueles que têm feito essas contribuições aqui com o canal. Muito grato pela gentileza de todos vocês, tá? Bem, então vamos lá. As Forças Armadas da Rússia, a gente destruíram, vamos lá, o mais importante aqui de tudo, né? Destruíram, né? Atacaram e destruíram um hangar com tanques Leopard 2, tá? Da 33ª Brigada de Infantaria Mecanizada das Forças Armadas Ucranianas, tá? Isso aconteceu na proximidade de Kurahovo, tá? Então, antes de falar desses tanques, deixa eu comentar para você sobre a importância desse fronte ali em Kurahovo. É um fronte aberto, é um fronte difícil. A Rússia tem tido muito sucesso, muito êxito nas últimas semanas
diante das tropas ucranianas ali em Kurakhova. Agora, não é um fronte muito tranquilo ainda não. Tá? A Rússia tem conseguido torná-lo um fronte tranquilo para as suas forças armadas, mas ainda, neste momento, Kurakhova é um fronte complicado. Veja, onde fica Kurakhova? Fica na direção de Marinka, sabe? Você tem ali Donetsk, que é a capital do Oblast, né? Na própria direção de Donetsk você tem Marinka, que foi uma cidade-fortaleza já conquistada pela Rússia. Um pouco mais à frente, você tem ali a cidade de Kurakhova, tá? Então, por que essa cidade é importante? Por que esse fronte é importante, tá? Essa cidade, ela fica, gente, na rodovia N15. Essa rodovia, ela atravessa praticamente quase todo o Oblast de Donetsk, né? Quando chega ali em Donetsk, ela se acaba, né? A sua continuidade depois se torna a H20, tá? Na verdade, a H20 começa ali, no final ali dessa rodovia N15. Essa rodovia, ela leva para Dnipropetrovsk, tá? Ela fica acima de Ugledar, né? E abaixo ali por exemplo, de Pakrovsk, por exemplo, né? Ela leva para Dnipropetrovsk. A Ucrânia tem muita preocupação hoje com o avanço da Rússia para Dnipropetrovsk, porque a Ucrânia sabe que neste Oblast não há fortificações, tá? Não há cidades-fortalezas, a situação pode se complicar muito. Estamos falando de uma grande, enorme, gigantesca área agrícola, tá? Com poucas cidades, né? Evidentemente que alguns assentamentos muito pequenininhos, né? Alguns povoados muito pequenininhos, mas poucas grandes cidades, tá? É uma grande estepe agrícola, digamos assim, né? Que pode ser percorrida pelas tropas russas com muita facilidade, né? E isto coloca um problema e tem gerado um temor gigantesco lá em Kiev em relação ao que a Rússia pode conseguir se tomar ali aquela área de Dnipropetrovsk, tá? Então, as forças russas já estão ameaçando a Ucrânia, né? Ali na direção de Pakrovsk, porque no lugar de ir diretamente para Pakrovsk, alguns efetivos russos têm se direcionado para a proximidade da fronteira com Dnipropetrovsk, né? Ou seja, estão além já de Pakrovsk, né? Mas uma quantidade muito pequena ainda de soldados, né? O que indica, contudo, né, o que as ações sugerem é que uma grande quantidade de soldados russos deverão, né, se juntar a esses poucos soldados que estão ali perto da fronteira com Dnipropetrovsk, né? E isso está gerando um temor muito grande ali para a Ucrânia. O outro grande temor em relação a Dnipro é justamente o fato de que se a Ucrânia perder esse fronte de Kurakhova, né, a Ucrânia vai ter muita dificuldade, porque você tem ali, portanto, um ou outro assentamentozinho ali na frente, né, da N15, mas a grande cidade, tá? A maior cidade que a Ucrânia tem ali, antes de chegar por essa direção ali, a Dnipropetrovsk, é justamente a cidade de Kurakhova, tá? Curiosamente, né, essa N15 é uma rodovia que lá em Dnipropetrovsk leva para uma cidade chamada Pakrovsky. Pakrovsky, que é muito parecida, inclusive a geografia com Pakrovsk, né? Pakrovsk que fica um pouco ao norte, tá? Então é Pakrovsky, que fica lá em Dnipropetrovsk. Então a Rússia, se conseguir derrotar a Ucrânia em Kurakhova, a Rússia pode perfeitamente seguir pela N15 e alcançar essa cidade de Pakrovsky, que fica lá em Dnipropetrovsk. Ou seja, estamos falando, portanto, da possibilidade da Rússia chegar a Dnipro e tomar Dnipro, ou pelo menos uma grande parte deste oblast. Não é tão complicado como por exemplo, tomar, né, outras regiões da Ucrânia. Mesmo Kharkov, né, seria muito mais difícil para a Rússia hoje do que uma área enorme ali de Dnipropetrovsk. Tá bom, gente? É isso. Então, voltando agora ao relato, né, sobre a destruição dos tanques Leopard, tá? Bom, foram vários tanques Leopard, não se sabe o número ainda, mas sabe-se que foi um número grande. Por quê? Porque a inteligência russa teve a informação de que muitos desses tanques foram direcionados para este hangar, porque ele foi construído precisamente para abrigar esses tanques, tá? Então, parece que mais do que em quaisquer outros cantos, em quaisquer outros lugares, este lugar era um lugar específico e muito bom, né, para o envio de tanques para vários frontes ali naquela região. Além do que, né, havia uma falsa, né, impressão por parte dos ucranianos de que se conseguisse criar este hangar, porque detalhe importante, né, ninguém sabia que esse hangar
estava sendo construído para guardar os tanques Leopard 2, né? Então veja, a Rússia acabou descobrindo isso, mas a Ucrânia não revelou isso publicamente em nenhum momento. Então a Ucrânia imaginava, ela tem feito essas apostas e tem errado muito, né? De que construir alguns, né, depósitos de munição ou de armas importantes da OTAN em setores ali muito próximo à frente, né, a Rússia jamais vai perceber ou vai imaginar, né, que essas instalações estão a ser construídas justamente nesses pontos, né. Então é uma maneira de tentar enganar a inteligência russa. Neste caso, a Ucrânia se deu muito mal, tá? Não havia somente no hangar os Leopard 2, havia também muitas outras armas. Parte da informação sobre este assunto vem do Donbas Partizan, que é um canal do Telegram, tá? Bem, as Forças Armadas Russas continuam a atacar alvos identificados do exército ucraniano, tá? Em vários locais. E, na verdade, este hangar, né, era o hangar de uma empresa agrícola, tá? Que fica na aldeia de Rosliv, tá? Então, veja, estamos falando de empresa agrícola, tá? Que construiu um hangar muito poderoso, em teoria, para guardar o quê? Para guardar a sua produção agrícola, só que não foi isto que aconteceu. Este hangar foi construído justamente para abrigar esses tanques. Em teoria, eles pertenciam à 33ª Brigada mecanizada separada das Forças Armadas Ucranianas, tá? E lá, neste local, o que havia eram os tanques Leopard 2, tá? Não se sabe propriamente qual tipo de armas foi utilizado pela Rússia, se foram os Iskanders, né? Se foram as bombas, né, de planificação, né, as bombas FAB, UDAP e outras, né? MLRS, não se sabe propriamente que tipo de arma que foi utilizada ali, tá? O que se sabe é que este ataque aconteceu por volta das 12 horas e 40 minutos, 12 horas e 30 minutos ali na região e foi, assim, foi um sucesso, tá? Esse ataque, tá? Munições, havia quantidade enorme de munições e que o prova foi o fato de que muitas detonações se seguiram às primeiras explosões, tá? O número exato de tanques não foi divulgado, mas como eu disse, pode ter sido um número gigantesco em virtude de que este H foi construído precisamente para abrigar os tanques Leopard 2, tá? Bom, outros ataques aconteceram, como por exemplo, lá no aeródromo de Stara Konstantinov, que fica em Khmelnytsk, tá? E aí no caso foram os kamikazes, os gerânios, tá, que atacaram este local, danificando novamente, neste caso também a pista do local, mas danificando também outros pontos ali de Stara Konstantinov, tá? Houve também um ataque importante lá na região também. Drones atingiram o Hotel Fiesta, onde estavam residindo, tá? Especialistas em radiocomunicações e também em navegação, tá? E neste caso, tá? As informações dão conta de que ali no local havia, né, especialistas nesse tipo de tecnologia e também tropas estrangeiras, ou seja, tropas estrangeiras não, especialistas estrangeiros. Alguns seriam estrangeiros. O que eu digo para vocês com quase toda certeza é que quase todos que ali estavam eram estrangeiros, tá? Era estrangeiros, quase todos eram estrangeiros. Por quê? Porque a Ucrânia não tem esses especialistas, tá? Quem tem esses especialistas neste momento é a OTAN. E esses especialistas que estão no front são especialistas pertencentes à OTAN, tá? Então, na verdade, gente, pode ter certeza que, neste caso aí, a grande parte desses soldados que perderam suas vidas, né? Esses especialistas eram especialistas da OTAN e especialistas importantes. Volto a dizer, não se constrói um grande especialista nessa guerra moderna de um dia para outro. A OTAN está perdendo muitos deles lá no fronte ucraniano, tá? Bom, lá em Kursk, gente, o que está acontecendo em Kursk neste momento? A gente tem ali, houve várias conquistas ali de assentamentos, né? Na junção ali de Kronevsk e também Sudza, tá? Que fica na região de Kursk. A Rússia tem conseguido obter muito êxito, inclusive neste momento de muita lama presente no território ali de Kursk, né? Ainda assim, né? As tropas ucranianas têm feito missões de assalto e também missões de contragolpe, contra-ataque, né? Não está sendo bem sucedida, está sofrendo muito com esses ataques. A Rússia tem feito ataques num número bem menor, né? No geral, as duas forças estão atacando bem menos do que no passado, né? Estranha o fato da Ucrânia presumir que com a condição do terreno neste momento
Este terreno é favorável para essas missões de assalto e contragolpe, está se dando muito mal em virtude disso, tá? Mas no geral os ataques acontecem bem menos do que a preocupação na construção de estruturas defensivas. A Rússia, esses ataques são bem mais posicionais, como eu já falei em outro momento para vocês nesse canal. A Rússia tem se preocupado muito mais em fortalecer as posições que eram ocupadas anteriormente, tá? E para essas posições ocupadas, a Rússia está levando o pessoal. Sequer é possível levar muitas armas para esses locais. A Rússia está fortalecendo, portanto, as suas tropas nessas localidades já conquistadas, né? Levando muita gente para aumentar o efetivo ali das suas tropas, tá? O mesmo está acontecendo de certa forma com a Ucrânia. Só que a Ucrânia está fazendo algo a mais, né? A Ucrânia está levando muitas tropas para Kursk, mas sobretudo, enfim, colocando-as ali em Sudzha, tá? Algo curioso nesse sentido é que muitas das tropas que estão entrando ali levando, né, conduzindo algumas ferramentas, tal, alguns equipamentos, tal, para quê? Diferentes, né, necessariamente de equipamentos bélicos. Eles estão levando para Kursk, né, equipamentos que estão levando as tropas ucranianas a fortalecer a cidade de Sudzha. O que a Ucrânia está fazendo neste momento é tornar a cidade de Sudzha uma cidade fortaleza para lidar com os ataques russos que vão acontecer certamente depois dessa fase aí de lamaçal lá em Kursk. Então é até preocupante nesse sentido, né, que a Ucrânia está utilizando Sudzha neste momento para fazer aquilo que sempre fez ali no Donbas, né, que é construir uma cidade fortaleza. Sudzha nesse momento tem sido configurada pelos ucranianos para que se torne uma cidade fortaleza importante que possa proteger suas tropas do avanço russo e possa permitir também com que ataques, né, ocorram de maneira muito mais segura. Então é este mais ou menos o quadro do que ocorre hoje lá em Sudzha. Apesar disso, a Rússia vem conquistando muitos assentamentos e em uma semana e meia, por volta de 400 soldados ucranianos se renderam às Forças Armadas da Rússia ali em Kursk. 400, tá? Soldados ucranianos se renderam às Forças Armadas da Rússia ali em Kursk, tá? Dentre os ataques, tentativas de contra-ataque que a Ucrânia tem feito muito sobre Zeleny, Chiliak e também Darino. Em ambas as situações, a Ucrânia está se dando muito mal, amigos e amigas. É isso.